Então, Alan, só para deixar claro, né, como você citou, outros jogadores foram dar força para o Denner, mas nenhum deles acabou pegando pesado como pegou o Ederson, né? O Ederson trabalhou no Flamengo em algumas temporadas, fez até alguns bons jogos, mas como a gente já citou, ele jogou muito pouco no Flamengo, né? Porque ele teve diversas lesões, a maioria delas lesões musculares, ele tinha um histórico já muito grande de lesões, né? Era um bom jogador, na verdade, a carreira dele acabou tendo uma queda na seleção brasileira, ele se lesionou num jogo da seleção, agora não me lembro contra quem, uma oportunidade que ele estava tendo, se não me engano, num jogo nos Estados Unidos, se lesionou e dali em diante a carreira dele deu uma queda e ele acabou não conseguindo mais uma sequência, que a gente sabe a importância de uma sequência de jogos para o jogador de futebol. Ele não conseguiu isso, apesar de ter sido um bom jogador enquanto pôde estar em campo. A nota é muito grande, Alan, o desabafo é muito grande, como a gente já falou, o Denner falou que meio que colocando a culpa no Flamengo, né, porque poderia ter ficado melhor ou não, mas que falou-se muito em negligência, né, e para quem não sabe, a definição de negligência nada mais é do que a falta de interesse ou falta de cuidado com determinado tema. No caso deles, falta de cuidado com o atleta lesionado. A nota do Ederson, ou melhor, o comentário que ele fez após a nota do jogador do Flamengo, vou tentar ler até mais rápido, para não tomar muito tempo. Vamos lá, abre aspas. Eu sei bem o que você está sentindo e passando, pois sofri muito lá também. Sofri a mesma negligência e falta de competência de algumas pessoas lá daquele DM, Departamento Médico, que só sabe jogar a culpa no jogador para assegurar as imagens deles com a imprensa. Sofri com dores absurdas todos os dias, durante meses, mas sofri ainda mais tendo que ouvir eles dizerem que não era nada, que eu tinha que treinar e superar a dor, que o problema era na cabeça, ou seja, ele citando que os médicos diziam que o problema era psicológico. Chegaram até a me dar um remédio de placebo. Só falta dizer que eu estava louco. Enfim, sofri tanto e passei tanto nervoso que até tive um câncer de testículo, de tanta raiva que passei por lá. Fecha aspas. Ou seja, ele colocou e deixou muito claro que por conta da negligência no Flamengo, na visão dele, Ederson, ele adquiriu um câncer, que realmente foi diagnosticado com câncer de testículo, precisou fazer quimioterapia, perdeu os cabelos, a gente sabe que não é um tratamento fácil, apesar de sempre a chance de cura de um câncer de testículo ser altíssima, desde que o tratamento seja bem feito. Ele ficou aparentemente curado, está curado, graças a Deus está curado, mas deixou claro nas palavras dele que o câncer ele adquiriu por conta da raiva que ele teve em função do tratamento que, na visão dele, não era o adequado. Eu acho isso extremamente pesado, vindo de um jogador de futebol, que não é, no caso do Ederson, um jogador que não sabe o que está falando. Ele tem noção, porque com certeza, por ele ter passado por uma situação tão séria quanto um câncer, ele conversou com os médicos, não só os do Flamengo, os oncologistas que trataram da causa dele. Ele sabe muito bem que se ele passou raiva, negligência, ele ter colocado isso na conta do Flamengo, que ele adquiriu um câncer por conta do tratamento que ele não teve no Flamengo, na visão dele, para mim, realmente, é pesadíssimo. E tem um outro ponto. Como eu já disse, o Ederson é um jogador que tem um histórico de lesões muito alto, principalmente lesões musculares. Para quem não lembra, ele em 2016, se não me engano, ou 2015, ele sofreu uma entrada do Fagner no Corinthians, lá no jogo em São Paulo, na Arena Corinthians, que na época o árbitro era o Weber Roberto Lopes, que aplicou só o cartão amarelo, e todos os comentaristas e jogadores disseram, inclusive na minha visão era uma entrada para cartão vermelho, mas o árbitro achou, não tínhamos VAR naquela época, e ele ficou muito tempo parado. Dessa vez não foi uma lesão muscular, e é claro, o professor Marcelo depois pode entrar nesse tema, que é o cara que dá aula para todos nós aqui no quesito situações de desgaste muscular, lesão, enfim, o cara entende pra caramba. Mas o que eu quero dizer é que, no meu modo de ver, não sei, não posso precisar, como eu acho que nenhum de nós pode precisar, que o Flamengo foi negligente, até porque a gente não está no dia a dia do clube. E vindo de um atleta que tinha um histórico desde muito tempo, de um histórico de lesão muito alto, colocar ainda um câncer adquirido na conta do clube, eu acho que passa por uma imagem que não era a imagem que eu tinha do Ederson. Não vou entrar no mérito das lesões que foram tratadas bem ou mal, porque não sou
médico, não posso entrar, não sou professor de educação física, super conceituado como é o professor Marcelo. Mas no meu modo de ver, faltou inclusive, e a gente fala muito sobre isso, né, Alan, em off, gratidão. Ele foi extremamente ingrato com o Flamengo, que quando adquiriu o câncer, o Flamengo ainda renovou o contrato dele por mais uma temporada, sabendo que ele não iria jogar. Continuou pagando os salários de um atleta que sabidamente não iria poder entrar em campo. Mesmo assim, ele agora, em 2021, está começando a falar sobre coisas que aconteceram há 3 anos atrás. Agora eu não sei exatamente, mas provavelmente há 3 anos atrás, posso até informar melhor depois. Mas com certeza eu não estou falando do ano passado, são 2, 3 anos atrás. Mas enfim, para mim, ingrato o Ederson. Não vou, mais uma vez, como eu estou dizendo, entrar no mérito se o Flamengo fez ou não o tratamento da forma como deveria, mas também entendo que o atleta não é médico e não é ele que sabe o melhor tratamento para ele. Então, por que não falou isso antes? Por que deixou uma oportunidade aparecer para falar? Ele já tinha saído do Flamengo mesmo. Para mim, passa por uma certa ingratidão da parte dele com o clube que, em teoria, independente do tratamento para as lesões que teve, renovou o contrato dele para ele receber por mais uma temporada, sabendo que o jogador não ia entrar em campo. Então, muito pesado, muito pesado as palavras dele, principalmente no que diz respeito à aquisição de um câncer por conta de raiva que ele passou dentro do clube. É isso, Alan.